Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais. Chegamos finalmente na nossa última aula essa que, na verdade, vai fechar esse ciclo de ouro que eu espero de coração que cada um de vocês aí que nos acompanhou desde o dia 1º de março, ou seja, nessa segunda-feira, quando nós falamos exatamente aí da parte das estratégias trabalhistas nos tribunais, passamos depois na terça-feira, pela alta performance recursal. Ontem abordamos a temática das técnicas de memoriais e sustentação oral, e hoje, naturalmente, a última aula, que leva justamente o nome aqui da nossa obra esta que está sendo lançada neste evento aqui virtual, Prática Trabalhista nos Tribunais, claro, em âmbito dos TRTs e do TST, publicada pela minha querida editora Mizuno, editora esta que eu tenho o privilégio, tá, de hoje representar. Eu sou o coordenador trabalhista editorial Mizuno, e, na verdade, aqui é uma satisfação muito grande poder, primeiro, fechar esse ciclo, né, que nós tivemos aqui, de aulas totalmente interativas, virtuais e gratuitas, e, naturalmente, aqui trazer esse lançamento para vocês, um lançamento aqui que eu espero que seja de muito sucesso e que auxilie cada um dos senhores a alcançar realmente essa alta performance da advocacia em âmbito recursal. Muito bem, a nossa aula hoje ela vai funcionar um pouco diferente dos dias anteriores, já que, né, desde segunda-feira eu venho tratando muito da questão de conteúdo propriamente dito. Vocês vão lembrar, parte de Vigioló, com o uso de novas tecnologias, depois falei de jurimetria, despachos de sucesso, falamos também sobre a questão dos principais pontos fundamentais que todo recurso trabalhista deve ter, ou seja, quem perdeu por alguma razão algum conteúdo ou não pôde acompanhar a aula na sua integralidade, nós vamos permitir, tá, que ainda essas aulas fiquem aqui no nosso canal do YouTube, e aí vocês vão ter a oportunidade, com tranquilidade também, de poder rever ou assistir na integralidade cada uma dessas temáticas, que, na verdade, acabaram trazendo pontos fundamentais nesse caminhar rumo realmente à alta performance da advocacia recursal. Confesso a vocês que aqui, na posição de professor, responsável, inclusive, aqui por essa magnífica obra, estou aqui bastante nervoso, né? Me recordou exatamente, praticamente há 2 anos atrás, quando eu concluí o meu mestrado na PUC de São Paulo, e, na verdade, a base teórica que justificou, inclusive, o lançamento dessa obra tem a ver justamente com esse projeto acadêmico que foi desenvolvido junto à PUC de São Paulo, minha querida professora e orientadora, doutora Sueli Stern-Schelkman, que, na verdade, me deu a oportunidade de escrever, à época, sobre os poderes do relator no âmbito dos tribunais regionais trabalhistas. Esta obra, ela acabou sendo aperfeiçoada para poder trazer um pragmatismo ainda maior para vocês que são advogados de sucesso aqui em âmbito recursal. Então, eu acabei fazendo um acréscimo de conteúdo e, principalmente, de praticidade para poder integrar muito daquilo que eu já vivenciei, né, na prática ao longo de mais de 10 anos, fazendo essa atuação em âmbito recursal. Então, eu trouxe principalmente a minha experiência de cursos e treinamentos corporativos que eu ministrei com as temáticas de boas práticas da advocacia trabalhista nos tribunais e sobre as estratégias da advocacia trabalhista também no âmbito dos TRTs. Então, na verdade, esses dois assuntos que, na verdade, acabam se mesclando, se tornam praticamente um único, realmente, curso, acabou resultando agora, finalmente, então, nesse projeto editorial, Prática Trabalhista nos Tribunais, em que eu pude realmente reunir num único lugar, não só esse estudo acadêmico que fiz junto à PUC de São Paulo, mas também essa minha expertise com os cursos e treinamentos corporativos
Claro, além de diversas palestras, aulas em âmbito de pós-graduação que ministrei nos últimos anos também com esse mesmo tema, tá? Então, eu quero realmente aqui dividir com vocês essa minha felicidade, porque é um pouco diferente esse lançamento virtual. Gostaria de estar com cada um de vocês aqui de forma presencial, mas, infelizmente, a situação da pandemia, que a cada vez parece nos percorrer, né, não deixa nos distanciar, nos impôs realmente esse distanciamento obrigatório, mas mesmo que estejamos longe, estamos aqui conectados, muito próximos. Então, eu quero aqui agradecer principalmente a audiência de todos vocês, o pessoal já aqui me cumprimentando de antemão. Estou muito feliz, gente, de coração aqui, por receber todo esse carinho de vocês e principalmente pelo voto de confiança das pessoas que acompanharam desde o primeiro dia, né? O curso focado nessa advocacia de sucesso nos tribunais, chegando aqui, então, na derradeira oportunidade dessa última aula, justamente com o lançamento deste meu livro, Prática Trabalhista nos Tribunais. Então, rapidamente, eu fiz só a contextualização aqui da onde realmente surgiu esse livro, lembrando que realmente ele tem todo o embasamento teórico junto à PUC de São Paulo. Aliás, queria aqui registrar também a minha alegria. Eu tive a oportunidade de ter o prefácio do meu querido amigo e professor Ricardo Guimarães, tá? Que é professor aqui na PUC de São Paulo, especialista, mestre e doutor também pela mesma casa, titular da cadeira número 81 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, um querido amigo, um grande profissional que admiro muito e que me deu a honra realmente desse prefácio aqui em nossa obra, tá? E eu quero aqui, neste nosso bate-papo, como eu fiz aqui na chamada, nas redes sociais, permitir que nós tenhamos uma interação, gente. É muito bacana agora nós trazermos um pouco mais dessa questão prática por intermédio do sistema pergunta e de resposta, para que então vocês possam ter as suas respectivas dúvidas, os seus respectivos questionamentos, todos eles, na medida do possível, claro, aqui, respondidos por mim nesse nosso evento de lançamento, tá? E aqui eu já aproveito, então, a oportunidade de passar aqui o nosso material aqui de apoio. Basicamente, gente, esse material de apoio, ele está pautado na temática do sumário do meu livro, tá? Então, vocês, quando estiverem aí com essa obra, vão poder aí acompanhar. Tem algumas pessoas que já compraram, porque a obra já está disponível para venda, então, se quiserem acompanhar aqui a nossa apresentação por esse sumário, tá? Então, só para poder explicar um pouquinho de como que tudo isso aconteceu e o que realmente essa obra traz para a gente poder, então, começar a criar esse bate-papo de perguntas e respostas. E aí, antes de iniciar formalmente, rapidamente aqui, só a minha apresentação breve curricular, não vou aqui novamente repetir os dizeres que eu falei no nosso primeiro encontro, estão aqui, acredito, as minhas credenciais que justificam justamente o porquê do lançamento desse livro e porquê realmente desse propósito desse curso de advocacia de sucesso no âmbito dos tribunais, para você realmente alcançar cada vez mais essa alta performance em âmbito recursal, tá bem? Então, comecemos aqui justamente pelo capítulo, né, número 1, o novo CPC e o processo do trabalho. O que eu quero aqui destacar para vocês, gente, que é logo de cara algo que me parece importante. Esse assunto, ele nunca vai morrer, né? Nós estamos aí vivenciando agora 5 anos de novo Código de Processo Civil de 2015, nós não podemos esquecer da vacatio legis de 1 ano, para que ele pudesse, então, produzir efeitos propriamente dito, e eu posso, assim, falar de todo o coração para vocês que essa obra, ela está intrinsecamente ligada com a ideia do novo CPC, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu sempre senti essa dificuldade e vejo até os dias atuais da advocacia lidar com a questão do processo, tá? Eu tenho formação, dentre outras instituições, focadas na especialização em processo civil pela Escola Paulista da Magistratura do TJ aqui de São Paulo, e me recordo muito bem de ter tido aula
por exemplo, com o professor Cândido Rangel Dinamarca e com o seu pupilo, o professor Bedak, que sempre me incentivaram no estudo do direito processual e, claro, fazendo essa integração com o processo de trabalho. E, infelizmente, nós acabamos acompanhando poucos estudos direcionados realmente à temática processual, porque muitos são os colegas que preferem falar sobre o direito material, o direito coletivo, enfim, sem adentrar muito na questão processual, porque acabou criando aquela, vamos dizer assim, aquela situação de que quem conhece, sabe, lida com o processo, não seria muito o advogado trabalhista, o estudioso trabalhista, mas isso seria algo muito direcionado ao pessoal que está lá hoje militando na justiça comum. Isso não é verdade, o processo, na verdade, apesar de não ser um instrumento, né, não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a consecução do direito material. Hoje o processo continua sendo, sim, fundamental para o quê? O alcance do êxito, do resultado que eu vinha falando para vocês até o presente momento. Todas as minhas aulas, tá, que foram aqui feitas de forma gratuita e colocadas aqui ao vivo para vocês, elas sempre tiveram um toque, tá, uma relação, alguma questão realmente que tivesse ali praticamente interligada com a questão processual. A minha formação como docente é também focada nessa parte processual. Por isso que o livro ele vai tratar exatamente dos aspectos mais importantes no que diz respeito à parte processual do direito do trabalho. Eu já estou vendo aqui nada mais, nada menos que o meu querido amigo, sócio do Pinheiro Neto, Red, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, Dr. Luiz Antônio Mendes, que está aqui nos prestigiando. Muito obrigado aí pela sua participação, meu querido amigo. Fiquei muito feliz aqui de vê-lo no nosso já bate-papo interativo aqui com a questão do canal do YouTube. Também vejo a professora Janete Dash também aqui falando exatamente disso. Eu estou aos pouquinhos pegando, gente, as mensagens de vocês, tá? A emoção está muito grande, apesar de nós estarmos aqui um pouco distantes, mas quero de coração realmente cumprimentar e agradecer realmente pela presença de vocês, tá bom? Então, voltando a essa questão do processo, ou seja, eu faço nesse primeiro capítulo um estudo bastante pormenorizado a respeito daquilo que eu acho que é mais relevante que todos advogados trabalhistas devem saber no que diz respeito àquela famosa, né, discussão da aplicabilidade integral, ou se vai ser supletiva, ou se não vai ser, ou se não vai ter aplicabilidade nenhuma, vai ser supletiva, enfim. Então, nós precisamos entender a questão das lacunas, que não são só lacunas normativas, temos axiológicas, então temos outros tipos de discussão que são tratados aqui nesse livro, e eu espero trazer pelo menos aspectos mais fundamentais para trazer um direcionamento propriamente jurídico, tá? Com uma certa previsibilidade jurídica, evitando aquele jargão que todo mundo já conhece, né? Que, infelizmente, às vezes, cada juiz do trabalho tem o seu próprio CPC, e a nossa intenção aqui não é essa. A nossa intenção é passar um direcionamento realmente mais efetivo, mas com probabilidade jurídica ali de acerto, para você saber se você vai ou não vai aplicar o CPC ao processo de trabalho, se de forma supletiva ou não, para que, então, nós tenhamos realmente um norte a seguir. Então, nesse capítulo número 1, eu trago todo esse estudo que eu fiz, inclusive, com base em diversos precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Muita gente já aqui está me parabenizando, já fico feliz aqui e vou me acalmando do outro lado, porque, de novo, gente, a emoção é muito grande, o lançamento de um trabalho de mais de 10 anos, então, obrigado a todos, tá? E eu não quero cometer nenhuma gafe, mas obrigado a todos que estão aqui já me cumprimentando, já vejo meu querido amigo, professor Leonel da PUC de São Paulo também, obrigado, meu caro, por estar aqui comigo, fazendo realmente desse momento ainda mais especial para nós, tá bem? O capítulo número 2 trata da figura do relator no que diz respeito à atuação, então, desse importantíssimo magistrado na condução do seu recurso ou na condução da sua ação rescisória ou do seu mandado de segurança no âmbito do TRT e no âmbito do TST. É super importante, gente, nós entendemos
quem é o relator. Aliás, eu falei muito da pessoa do relator nos últimos dias e falei e destaquei, claro, que quanto mais você souber sobre o trabalho que esse relator desenvolve dentro do processo em âmbito recursal, mais certeira será, sem dúvida nenhuma, tá, a condução aí sua como advogado para obter um resultado ainda mais satisfatório em âmbito recursal. Porque no primeiro grau de jurisdição, quando nós temos aquele juiz titular ou juiz auxiliar que é fixo, basicamente nós conseguimos, em certa medida, com base em estudos de jurimetria, conduzir bem o processo no que diz respeito à colheita da prova, principalmente em âmbito de audiência. Mas no tribunal, em razão do distanciamento que nós vimos no dia a dia da advocacia com o colegiado, é fundamental, pelo menos, que vocês conheçam, tá, a figura do relator. Ele é como se fosse o juiz de primeiro grau, porque ele que vai conduzir todo o processo no âmbito do colegiado. Embora são 3 que vão votar, naturalmente a sugestão de voto do relator, ela é muito impactante e ela, na grande maioria dos casos, isso é probabilidade, isso é estudo de jurimetria, quem atua em âmbito recursal sabe, na esmagadora maioria dos casos, o voto do relator é prevalecente, tá? Temos, claro, o voto do designado, que é aquele que acabou de divergir e prevaleceu? Sim, mas isso é exceção dentro de uma regra hoje posta no colegiado, então é fundamental você conhecer essa pessoa dentro do tribunal, tá bem? E aí no capítulo seguinte, tá? No capítulo de número 3, eu falo aí sim, tá? Eu coloco de uma forma bastante detalhada quais são esses efetivos poderes que o relator tem na condução do seu processo, tá? E aqui, diferentemente dos cursos corporativos que eu ministrei há anos, eu nunca consegui, gente, em detalhes, passar a informação para os escritórios de advocacia de como é que funciona de fato, e claro, do ponto de vista teórico, toda essa roupagem, todo esse poder hoje que tem o relator, que foi trazido principalmente pelo Código de Processo Civil, lá no seu respectivo artigo 932. E aqui, tudo isso, graças a Deus, está na nossa obra, tá? Prática Trabalhista nos Tribunais, que está sendo hoje lançada oficialmente para vocês, porque a gente sempre tratava do ponto de vista mais pragmático como é que funcionava realmente essa condução do processo do relator, seja no TRT ou no TST, com os advogados para poder realmente trazer essa aproximação. Como livro, aqui sim, eu consegui fazer um detalhamento bastante pormenorizado, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, que vão dar todo o embasamento que você hoje, advogado, precisa para atingir realmente cada vez mais essa alta performance em âmbito recursal. Então, aqui, eu não tenho tempo, infelizmente, hoje, para poder falar de forma bastante detalhada, mas vocês vão ver aqui, olha, quando eu trato desde a direção do processo, né, do recurso pelo relator no âmbito do próprio Tribunal Regional do Trabalho, e isso também se aplica naturalmente, claro, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, passando pelas hipóteses de conversão de diligência, sempre aquela ideia de que não existe decisão surpresa e que nós temos que sempre valorizar o devido processo legal, que agora com o Código de Processo Civil foi ainda mais realçado com o contraditório substancial. Basta vocês analisarem lá os artigos 7º, 8º e 9º do CPC para vocês verem a importância realmente disso que tem na prática hoje dentro aí do nosso ordenamento jurídico pátrio, tá? Produção, de provas de ofício pelo tribunal, isso acontece, gente, principalmente no âmbito do regional, tá? O juiz, ele não precisa ser, como diz o provérbio, né, a boca da lei, ele simplesmente tem que ir lá fazer, ou pelo menos procurar fazer a justiça do caso concreto, e isso em nenhum momento vai lhe tornar imparcial, tá, em relação ao caso, muito pelo contrário, ele tem que buscar a satisfação que seja melhor para poder fazer a composição daquele litígio que está sendo submetido a ele por meio do intermédio do recurso que esteja julgando. Então, nesse caso, é fundamental também entender essa temática da produção de prova em âmbito recursal. Ela existe, ela
não é algo que acontece no dia a dia, mas há situações que eu explico aqui de forma bastante detalhada no livro, em que hipóteses isso pode acontecer. Questão de homologação de acordo. Gente, isso é fundamental. Eu dou dicas no livro para que o advogado ele não fique, de repente, à mercê de uma homologação, perdão, que não vá se concretizar, e muitas vezes o processo ele sai do âmbito regional do TST e desce para a vara para fins de homologação, e vocês sabem, tá, que o juiz ele não é obrigado a homologar o acordo que é a ele trazido pelas partes, tá? Nós sabemos que, inclusive, há uma orientação do TST por meio de um verbete simular que sequer seria cabível o manejo do mandado de segurança contra este ato. Então, é fundamental você que está atuando no tribunal entender o momento que você vai formular essa propositura de acordo, qual é esse timing, o que você tem que fazer para evitar aquela situação indesejada que, infelizmente, eu já vivenciei na prática, que o processo retorna para a origem e, naturalmente, o juiz pode, de repente, não homologar, e aí ele não homologando, dependendo do teor do despacho do desembargador ou do ministro, você teve prejudicado os seus respectivos recursos, por exemplo, se esse recurso ainda não foi julgado pelo colegiado. E a situação ainda fica pior quando o acordo ele é entabulado após o julgamento do colegiado, principalmente, que a gente vê muito, tá? Do TRT para o TST por conta do preparo recursal, que todo mundo lembra, né? Hoje nós estamos na casa ali de 20 mil reais, dependendo do valor arbitrário da condenação, se não passar, são mais 10 mil reais ainda a título de agravo de instrumento. Então, nesse aspecto, é fundamental o quê? A atuação do advogado, né, ali junto com o desembargador, com a desembargadora, para poder sentir o time e de que maneira que ele vai fazer essa homologação do acordo para evitar que o processo, de repente, a decisão fique transitada em julgado e ele não tem mais o que fazer. E tudo isso pode impactar diretamente, realmente, no desfecho do caso, tá? Eu já estou vendo algumas perguntas aqui, e para não passar, né, e lógico, para prestigiar a audiência, o pessoal já está perguntando aqui, olha, a Josefina, o livro só tem formato físico ou digital? Neste primeiro momento, ele está no formato físico, tá, Josefine? Mas, posteriormente, ele será colocado no formato digital e isso vai estar dentro de uma aba própria lá do site da editora Mizuno, que é responsável pela parte de e-books, tá? Então, nós estamos priorizando nesse momento a parte impressa e depois vamos também disponibilizar, a parte digital. Estou vendo aqui muita gente me agradecendo. Eu peço até desculpas, eu queria mencionar cada um de vocês, tá? Eu não vou conseguir, porque realmente vejo aqui que muitos estão me felicitando, me parabenizando. Muito obrigado, gente. Olha, de coração, vocês não sabem quanto isso está significando para mim nesse momento especial. Me faz relembrar e viver a emoção que eu passei há 2 anos atrás, quando eu fui aprovado com nota máxima pela PUC de São Paulo, pela banca examinadora. Então, eu aqui realmente fico muito feliz novamente de receber esse carinho de vocês. Minha querida Bruna Esteves, Sá, novamente aqui também nos prestigiando. Obrigado, viu, de coração. Fico feliz aqui pela sua participação, tá bem? E aí, continuando, quer dizer, eu tenho também a hipótese das chamadas tutelas provisórias de urgência. É fundamental hoje o advogado entender como que eu vou obter o efeito suspensivo, seja num recurso ordinário, seja num recurso de revista. Às vezes eu vejo o time errado, a interposição do recurso no momento que ele não, da medida, no momento que ela não deveria ter sido apresentada, ou às vezes a tutela de urgência, que a gente chama, né, de natureza cautelar, ela é colocada na própria razão do recurso, e isso acaba prejudicando, inclusive, o próprio conhecimento da questão pelo órgão, tá, adquém. Então, gente, é importante entender como que eu vou formular o pedido de tutela de urgência, tá, de natureza cautelar, para poder obter efeito suspensivo ao meu RO, ao meu RR, ou eventualmente ao próprio agravo de petição. Então, aqui está muito bem explicado, eu já conto exatamente de forma bem detalhada o que você deve fazer
para poder não errar. E eu falo, gente, não errar, porque aqui em São Paulo, nos cursos que eu dei para diversos escritórios, dos pequenos aos maiores, eu já vi alguns deslizes, vamos colocar assim, e que acabou prejudicando realmente a atuação, a defesa do cliente dentro do judiciário. A gente não pode realmente cometer realmente esse erro, e é importante que vocês tenham o correto direcionamento, tá bom? E aí, a temática da uniformização da jurisprudência. Eu gostaria de dar uma aula para vocês que hoje já ministro, por exemplo, em algumas instituições de âmbito de pós-graduação sobre precedentes, ou seja, falar de IRDR, falar de IAC, falar de arguição de inconstitucionalidade, falar de reclamação dentro do próprio Tribunal Regional do Trabalho ou do âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, e tudo isso nessa temática da uniformização da jurisprudência, eu trago aqui no nosso livro para poder orientar vocês de que maneira hoje vocês podem realmente buscar essa uniformização. Elane Beltrán, querida, eu acabei de fazer o convite, que bom vê-la aqui, né? Professora Elane, perdão, filha do nosso querido professor da USP também, doutor Beltrán, obrigado pelo carinho aqui da participação, fiquei muito feliz aqui em vê-la também no nosso chat. E aí, gente, caminhando ainda para a temática dos poderes do relator, temos a figura do amicus curiae, que está lá hoje regulamentada também dentro do CPC e que dá para aplicar o processo de trabalho, tá? Não é só naquelas ações objetivas, e que nós sabemos que estão nos tribunais superiores, mas, de repente, uma ação coletiva, eventualmente, uma ação que envolva um direito transindividual, tudo isso você pode, sim, e deve trazer a figura do amicus curiae, e isso também está sendo muito bem abordado, assim, espero, no nosso livro, para poder lhe auxiliar. E, naturalmente, a figura sempre imprescindível do Ministério Público do Trabalho, como realmente custos legis, nas hipóteses que a lei assim determina, além dos outros casos que ele deve, espero eu assim que o faça sempre, tá? Se manifestar tanto no âmbito do TRT quanto no âmbito do TST, porque realmente participa das sessões de julgamento e é sempre muito bem-vinda e oportuna a sua respectiva manifestação. Lu, minha querida, estou vendo aqui a Luciana Copo, obrigado, olha, de coração, manda um beijo aí para o Marco também, feliz de vê-los aqui na nossa live ou na nossa aula aqui de lançamento do livro Prática Trabalhista nos Tribunais, tá bom? Esse é o capítulo número 3, gente. Capítulo número 4, eu procurei, na verdade, e como eu antecipei no dia de ontem, trazer uma realidade que muitos advogados não conhecem, tá? Que são as decisões monocráticas. Aqui, propriamente dito, eu estou falando das decisões terminativas, mas na sequência eu vou falar das decisões monocráticas de méritos, positivas e negativas, que fazem também muita diferença hoje no caminhar do seu recurso ou da sua ação dentro do tribunal. Então, aqui os exemplos clássicos que eu vou trazer para vocês são as ações de competência originária no âmbito dos TRTs ou do TST, que são, claro, as mais recorrentes, que é o caso do mandato de segurança e da ação rescisória. Vira e mexe, dá problema aí realmente no MS, dá problema no corte rescisório, existe alguma irregularidade que não foi possível de se superar, ou eventualmente o relator acabou não concedendo prazo para que ela fosse retificada, e essas decisões terminativas acabam trazendo sempre um gravame maior para o colega advogado e principalmente para o cliente, e aqui eu tento explicar, ou pelo menos evitar que isso aconteça. Então, no nosso livro também nós estamos detalhando todas as situações que acontecem de uma forma mais corriqueira e que geram decisões terminativas, principalmente no caso de ação rescisória e de mandado de segurança, tá bom? Tô vendo meu também querido amigo Álvaro Barbosa, obrigado aqui pelo carinho aí, do prestígio de sua audiência. No capítulo seguinte, gente, capítulo número 5, eu vou falar justamente, como eu antecipei, dessas decisões monocráticas de mérito. E aqui,
muita gente só conhece isso no âmbito do TST em razão do volume processual que existe hoje de recursos cada vez mais chegando no âmbito de Brasília. Mas não é só o TST, no caso os ministros, que podem exarar decisões monocráticas. Quando eu falo de positivas ou negativas, são aquelas que podem acolher ou rejeitar o seu recurso. Isso também está adstrito ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. E como eu disse ontem na nossa aula, é uma forma de abreviação gigantesca do seu processo, que muitas vezes vai esperar meses ou anos para ser decidido pelo colegiado, em razão do acúmulo de processos que cada vez mais chega aos nossos tribunais, mas que por uma decisão monocrática, então, do relator, pode, na verdade, abreviar e muito esse andamento processual. E quando que isso vai acontecer na prática? Isso vai acontecer na prática nas hipóteses que eu estou elencando aqui para vocês. Então, nós vamos ter a questão de súmula do Supremo, súmula do STJ, a temática de súmula e orientações do Tribunal Superior do Trabalho, os próprios precedentes locais, que ontem eu até, inclusive, deixei um artigo meu para vocês consultarem lá no Jota ou na revista Síntese Trabalhista, falando justamente da importância de vocês observarem súmulas regionais e teses prevalecentes. Também temos, naturalmente, a temática do recurso extraordinário repetitivo e com repercussão geral. Ainda falo também sobre a temática do recurso de revista repetitivo, que cada vez mais vai se tornando uma realidade no âmbito dos tribunais superiores, em particular do TST. E uma vírgula aqui, perdão, parênteses que eu preciso fazer. De cabo ver aqui, professora Fabiola Marques, da PUC de São Paulo. Olha, beijão para ti, de coração, que emoção vê-la aqui conosco, realmente nos prestigiando em razão aqui do nosso lançamento. De coração, fico muito feliz aí pela oportunidade de tê-la aqui nesse nosso bate-papo. Seguindo, ainda falo nesse capítulo em particular sobre o IAC e também sobre o IRDR, fora a questão da arguição de inconstitucionalidade. Ou seja, gente, eu aqui praticamente acabo esmiuçando um pouquinho mais como é que funciona a temática dos precedentes, tá? Porque, claro, nós vivemos hoje uma tendência cada vez maior que o direito ele vai sendo interpretado e aplicado pelo Poder Judiciário, e não basta, como eu sempre falo, não basta mais conhecer a letra fria da lei ou muitas vezes só as súmulas, tá? Precisa ser conhecido também todo o arcabouço jurisprudencial que possui natureza vinculativa para que você cada vez mais tenha êxito, tá? De sucesso, então, aí na sua advocacia recursal, porque eu sempre digo, quanto mais o recurso sobe, mais vai sendo impositiva a aplicação dessas respectivas teses. Gente, só tem gente aqui muito querida, né? Estou vendo a Rê Moraes, que esteve comigo numa live recentemente. Obrigado, Regiane, aí pelo carinho. Meu querido amigo José Augusto também, de novo, mais uma vez, fico muito feliz. O Paulo Basílio, que está comigo praticamente em todo evento. Olha, Paulo, você vai ser inesquecível. Vou guardar de coração aí comigo ao longo de 2021. Então, basicamente, aqui nesse capítulo, gente, eu trato de precedentes, tá? E eu acho que é fundamental para a advocacia trabalhista que, de novo, tá muito mais ligada com a questão do direito material, se especializar, né, procurar realmente buscar um diferencial com base no estudo do direito processual civil, claro, aplicado ao direito do trabalho. E aí, no capítulo 6, já estamos chegando ao final. Vejam que aqui, apesar do livro ser fininho, gente, tem muita coisa de conteúdo aqui, tá? Fiquem tranquilos. Capítulo número 6 vai falar daquilo que eu chamo do pior recurso do advogado em âmbito de tribunal, que é o desembargo de declaração, e também da temática do agravo regimental. Gente, isso daqui evita tanto problema se vocês soubessem, tá? Se vocês entendessem como é que funciona a questão efetiva dos embargos de declaração. Hoje mesmo, um colega veio muito próximo a mim e falou: professor, olha, eu estou com uma situação assim, num determinado tribunal, o que eu faço? Entro com embargo ou não entro? Eu falei: olha, você já pensou em entrar com embargos para poder discutir, por exemplo, um erro de fato como premissa básica a apresentar, então, esse ED? Porque isso não está
na lei, né? Isso é uma construção jurisprudencial e que está sendo aceita cada vez mais pelos tribunais superiores. Isso também é dito aqui no nosso livro. Então, vale muito a pena realmente depois conhecer esses respectivos capítulos, porque eu ali, gente, vou detalhando na prática, tá? Que isso que é o mais importante. Institutos que muitas vezes vocês já conhecem, alguns que são um pouco mais novos para vocês, mas sempre com o olhar de uma experiência de mais de 10 anos de tribunal, tá? Eu não venho aqui, e é importante que se diga o diferencial dessa obra, tá? Essa obra, ela não se propõe a repetir, tá? Vamos dizer assim, institutos clássicos, questões meramente acadêmicas, não é essa a intenção da obra. A obra, na verdade, ela buscou ser bastante pragmática. É claro que eu precisaria, e de fato consta aqui no nosso projeto, trazer um arcabouço teórico que, inclusive, justificou a sua respectiva publicação. Mas a nossa intenção sempre é trazer um viés mais pragmático, tá? Não é um mero livro de consulta acadêmica. Para isso existem os cursos, os tratados, às vezes os manuais, né, como alguns preferem. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um instrumento, literalmente, de um instrumento eminentemente pragmático, focado para você, que é advogado trabalhista, buscar se tornar um efetivo especialista em matéria recursal. Então, aqui eu me proponho, de novo, claro que eu não posso, né, me distanciar do aspecto acadêmico, teórico, porque também tudo isso foi construído dentro da PUC de São Paulo, mas eu trouxe um viés muito pragmático para que isso seja referência na leitura diária de cada um dos senhores, tá? Então, aqui vocês não vão perder tempo, como às vezes a gente encontra em outras obras, e sem fazer nenhum juízo crítico aí aos colegas, às vezes de laudas e laudas ali, falando, e não encontra a resposta para o caso concreto. Aqui eu vou te dar a resposta do caso concreto, espero eu, na maioria dos casos, e, claro, sempre focado nessa sua construção de busca de alta performance, de sucesso de atuação em âmbito recursal. Eu só queria destacar isso, porque justamente essa é a diferença dessa publicação frente a outras que comportam ou que trazem, de repente, idêntica ou semelhante temática, tá bem? E aí, no capítulo seguinte, e aí caminhando para o penúltimo capítulo de número 8, tá? Vou falar de um tema que é quase ou praticamente nunca explorado, principalmente no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, que é o IDPJ. Eu não estou falando do IDPJ lá na fase de cumprimento de sentença, eu não estou falando do IDPJ clássico que todo mundo aprendeu antes da lei da reforma trabalhista, eu estou falando do IDPJ que vai resolver o seu processo, principalmente da advocacia dos credores, tá, gente? Isso daqui, eu brinco que se o advogado souber, e espero que o livro ajude, tá, a trazer justamente esses subsídios, se ele souber manusear o IDPJ dentro dos regionais, ele vai abreviar e muito a própria satisfação da sua futura execução, que muitas vezes acaba não sendo exitosa. Então, nesse aspecto, eu trato, né, não só do ponto de vista da sua respectiva contextualização, mas eu coloco ali em linhas bem detalhadas todo o procedimento do IDPJ, principalmente já previsto antes pelo CPC, depois positivado, pelo menos a questão do incidente na lei da reforma trabalhista e, claro, sempre fazendo aquele cotejo com o processo do trabalho, falando um pouquinho de prestação intercorrente, porque isso também foi algo que acabou impactando bastante na seara laboral. Então, é fundamental hoje, por exemplo, o advogado do credor conhecer um pouco mais em detalhes essa
operacionalização do IDPJ no âmbito dos regionais. Eu garanto a você que, como eu falei nas aulas anteriores, se você seguir o meu conselho, se você me der um voto de confiança, tá? Se esse livro estiver contigo aqui, que eu espero que todos recebam aí nas suas respectivas casas muito em breve, eu garanto que você terá sucesso, tá? É só realmente se dar essa oportunidade para que eu possa passar realmente essa informação para vocês. E aí, eu falei que era o penúltimo, mas na verdade faltou mais um aqui, né? Sobre a questão da jurisprudência defensiva. Aqui eu trago uma crítica que é construtiva, e não, claro, né, fazendo nenhum juízo de valor negativo às decisões dos regionais e do próprio TST nesse sentido, mas é o que coloca uma crítica construtiva que eu aprendi justamente com os meus professores na época, né, de processo civil, professor Cândido Rangel Dinamarca, professor Bedak, a respeito dessa superação dessas irregularidades que sejam sanáveis, tá? Então, representação das partes, que acontece muito, principalmente no que diz respeito à parte recursal, procuração, subestabelecimento, gente, isso a gente vê bastante e é algo que muitas vezes acaba realmente trazendo muito desconforto para o advogado com o seu cliente, porque numa decisão aplicada de forma defensiva, vocês sabem que o seu recurso não será conhecido, né? E aí eu trato especificamente também dessa regularização, dos vícios formais em âmbito das ações originárias dos tribunais, principalmente ação rescisória e mandado de segurança. Falo dessa nova polêmica trazida pela Lei 13.467 da Lei da Reforma sobre a gratuidade judiciária para trabalhadores e para empregadores, tá bem? E, por fim, não poderia me furtar a esse debate, adentro na polêmica que é mais, vamos dizer assim, né, sensível, que diz respeito ao preparo recursal, guias, custas, pagamento de custas, depósito recursal e a utilização desses novos instrumentos, que é a carta de fiança e principalmente o seguro garantia judicial. Tudo isso aí para que você, de novo, tá, esteja atento, possa realmente certificar dos caminhos que você vai tomar para ter cada vez mais sucesso, tá, na advocacia em âmbito recursal e não surpresas. Então, aqui, a crítica, de novo, ela é construtiva para a gente poder repensar um pouquinho mais da superação desses entraves. Acabo de ver também aqui rapidamente minha querida Ana Amélia Brandão, de coração, ela até brincou hoje comigo. Professor, não só eu estarei no evento, mas o meu time todo aqui da companhia estará prestigiando o senhor. Então, a você, Ana Amélia, minha querida, obrigado, ó, de coração. Professora Cláudia Bult, da PUC de São Paulo, do COGIAI, também fico muito feliz em tê-la conosco aqui em nossa audiência. Muito obrigado por me prestigiar. E aí, claro, né, finalmente, apresentando pelo menos aqui o nosso livro de forma integral, chego naquilo que eu acredito que todos vocês estão interessadíssimos, que é a temática dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas não aqueles que vocês brigam no bom sentido com o juiz, gente, no primeiro grau, mas os honorários advocatícios sucumbenciais em âmbito recursal, que é uma matéria que é nova, pouquíssimo explorada, quase nós não temos precedentes a respeito desse assunto, e aqui eu até faço realmente uma análise bastante detalhada sobre a possibilidade da majoração desses honorários, inclusive dentro do processo do trabalho. E aí, claro, eu fui obrigado a enfrentar a questão do direito intertemporal, passando naturalmente pela verba honorária sucumbencial positivada hoje pela Lei da Reforma Trabalhista e trazendo algo que é extremamente inovador, que é a temática dos honorários advocatícios sucumbenciais em âmbito recursal, para você ter cada vez mais a valorização do seu trabalho como advogado em âmbito recursal.
A Bruna, mais uma vez aqui, dizendo que é riquíssima essa experiência do livro. Obrigado de coração. Vejo meu querido professor também, amigo de muitos debates, professor Supione aqui, comentando, Claudimir, né, para os mais próximos aqui, estamos prestigiando também. Obrigado de coração. Meu amigo também de São Paulo, que se formou comigo à época, Paulo Perecim, também obrigado aqui pelo prestígio, fico muito feliz, esteve lá também no dia da minha banca, do mestrado. Gente, então, esse assunto, ele é um assunto que precisa ser melhor trabalhado, ele precisa ser um assunto melhor desenvolvido, e o livro se propõe exatamente isso, tá? Para poder cada vez mais trazer mais balizas, mais orientações, mais dicas, mais estratégias para você, advogado, cada vez mais ser bem-sucedido em âmbito recursal, tá bom?